professora de Geografia, e hoje no Explicador Virtual nós vamos entender um pouco mais do conteúdo para o 8º ano. O assunto é Europa População. A partir de agora a gente vai começar a estudar algumas características da Europa, pensando na sua população. A gente já viu características físicas, características da hidrologia, características do clima, e agora a gente vai ver características humanas da Europa. Para entender um pouco mais o continente, a gente precisa entender também como sua população se organiza. Tudo que a gente vai estudar sobre a Europa é uma tendência, principalmente quando a gente está pensando na Europa ocidental. É claro que isso não é uma questão estável e não é uma questão igual em todos os países que compõem a Europa. Mas existe uma tendência da população se comportar de certa forma. Isso que a gente vai estudar e para isso que a gente precisa ter claro para que a gente possa entender algumas dinâmicas da população europeia. Então, pensando e considerando sobre população, a gente pode afirmar que a Europa sofre um processo de envelhecimento de parte da sua população. Esse fenômeno ele é causado por alguns fatores, né? O envelhecimento da população ele tem algumas causas. Quais seriam essas causas? Maior necessidade de qualificação profissionais, entrada no mercado de trabalho e alto custo da vida urbana. A gente vai estudar cada um deles para ficar claro. Antes de a gente entender cada um deles, é importante deixar claro que o envelhecimento da população, assim como uma população muito jovem, acaba gerando alguns problemas, como, por exemplo, a sobrecarga no sistema previdenciário. E a nova organização cultural e a nova organização econômica da Europa, principalmente depois da guerra, né, com o processo de reconstrução, da Segunda Guerra Mundial, com o processo de reconstrução, isso vai acabar gerando uma nova organização na sua população também. E aí, a queda da natalidade é um dos fatores mais importantes. A queda da natalidade ela é gerada pela maior qualificação dos profissionais. Por quê? Se você pensar num trabalhador que vai ocupar uma classe mais baixa, um trabalho com menor qualificação, vamos dar exemplo, uma empregada doméstica. Essa empregada doméstica, ela está apta a desenvolver esse trabalho desde sempre. Talvez seja necessário, óbvio, que ela tenha uma idade mínima para poder trabalhar. Mas atingindo essa idade mínima, que pode ser com 18 anos, em alguns países que não tem nenhuma lei contra menor trabalhando, pode ser até antes, atingindo essa idade, o máximo que pode ser exigido dessa profissional é que ela saiba ler e escrever minimamente. Às vezes nem isso. Isso é um tipo de formação que ela pode desenvolver rapidamente ao longo da sua infância. Depois disso, ela já está qualificada suficientemente para desempenhar essa função. Se você pega essa mesma profissional e deseja que ela desempenhe uma outra função, como por exemplo, ser uma secretária, os mesmos anos de 2, 3, 4 anos de estudos, vamos dizer que ela tem no primário, não são suficientes para que ela possa ser secretária. Ela vai precisar ter pelo menos o 2º grau. Isso é com muito pouco. Geralmente ela vai precisar saber mexer na internet, saber mexer no computador, saber falar uma outra língua. Isso vai fazer com que ela tenha que estudar mais. Agora, se você pega essa profissional e ela quer ser médica, isso aumenta muito mais. Então ela vai ter que estudar anos, 6 anos de faculdade, mais 2 anos de especialização. Isso vai fazer com que ela tenha muito tempo, necessite de muito tempo para trabalhar e para se qualificar. Então isso vai fazer com que os filhos sejam um projeto adiado para que essa profissional possa investir no seu desenvolvimento profissional. Isso é uma característica que a gente vai ver em países que vão apresentar um tipo de atividade mais qualificada. Por exemplo, setores da indústria de ponta, de tecnologia, setores de serviços. Então, a maior parte dos profissionais vai desempenhar este tipo de função. Em países que têm como característica a produção de produtos primários, né, eles não vão utilizar a maior parte da mão de obra qualificada, sim uma mão de obra que não vai apresentar muita qualificação. Então, a necessidade de qualificação desses profissionais, ela vai adiar o tempo de maternidade, né? A idade da maternidade e mais, né? Quanto mais tempo uma mulher ou um casal demora a ter filhos, o tempo de vida útil
de fertilidade desse casal também diminui. Então, isso também significa que essa mulher, esse casal, vai ter menos filhos, né? Não vai conseguir ter o mesmo número de filhos do que uma pessoa que começou a ter seus filhos com 17 anos, que era uma característica das gerações anteriores. Então, isso é um fator. A entrada da mulher no mercado de trabalho é um fator muito importante que vai ser sentido no Brasil e em outros países, mas que já é sentido há muito tempo na Europa. É importante que a gente diga que existe um fator biológico como limitador. Se essa mulher entra no mercado de trabalho, e se esse mercado de trabalho necessita de qualificação, é necessário que essa jovem ela se dedique a esse trabalho. Então isso vai demorar bastante tempo. Isso, mesmo que ela tenha vontade de ter 10 filhos, ela tem um limitador aí, porque se ela vai se dedicar a cuidar da sua profissão, o tempo hábil para ela ter filhos diminui. Isso é uma questão biológica e é uma questão também financeira, porque a vida nas cidades e a vida nas cidades europeias é cara. Então eu tenho uma limitação financeira, uma limitação biológica, uma limitação inclusive do tempo, porque eu preciso me dedicar a outras coisas. Mas também existe um outro fator que não está aqui, mas que é importante, que é a limitação da própria cultura. Existe uma preferência, uma escolha das mulheres europeias por não ter filhos. Muitas mulheres europeias têm optado por uma vida sem filhos, levando em consideração um número maior de tempo livre para se dedicar a outras questões, poder viajar mais, poder consumir mais. Essa tem sido uma escolha de algumas mulheres e isso tem também contribuído para a diminuição das taxas de natalidade e também das taxas de fecundidade. Isso vai levar a um envelhecimento da população porque a Europa apresenta indicadores de vida e de desenvolvimento humano muito avançados, então saneamento básico, acesso a remédios. Isso vai gerar também um processo de envelhecimento da população, que vai sobrecarregar uma série de sistemas e que vai também representar um desafio. Isso é para que a gente possa entender algumas opções e algumas características da Europa hoje em dia. Para isso a gente precisa entender o que causou isso. Eu espero que tenha ficado claro. Tchau!